comunhão, prazer e unidade, alegria, aprendizado e, por que não, muitas amizades. Lugar de encontro, palavra e oração. Em todos um único sentimento, a gratidão. Não importa quem diga, cada pessoa ama sua igreja de modo singular. Existem alguns que chamam até mesmo de uma extensão do seu lar. Pertencer e servir de coração e ação ao Cristo que virá dos céus, confiando naquele que começou e terminará a sua boa obra, o Senhor, a quem podemos chamar Deus fiel. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma alegria receber você aqui, nos acompanhando nesse mês de celebração, de alegria, e que Deus te abençoe com a sua palavra. Finalmente, é assim que o apóstolo Paulo escreve no último capítulo dessa carta que nós aprendemos a amar, a respeito de uma igreja que Paulo tanto amava. Enquanto nós passeamos por essa carta, aprendemos o viver de modo digno do Evangelho, a alegria, a firmeza, a unidade de pensamento e de sentimento, e nos unimos a essa igreja pela qual nós nos medimos, para que Deus, que começou uma boa obra, termine em nós para a sua glória. Na carta de Paulo aos Filipenses nós encontramos alegria, parceria, trabalho, expectativas pelo dia do Senhor Jesus Cristo. Em tudo isso, nós aprendemos essa igreja que é um modelo para todos nós e que se torna, assim, um meio pelo qual nós nos medimos. Mas enquanto olhamos para essa carta, nós crescemos também em outro aspecto muito importante, que é a nossa firmeza no Senhor. E, é claro, a nossa generosidade e a gratidão que nós devemos ter pela igreja aonde Deus nos colocou. Eles aprenderam tantas coisas e nós também, e o que Paulo encerra essa carta, ou a maneira como ele termina essa carta, é falando sobre a sua gratidão, mas também sobre o que deve preencher a mente e os corações dos filipenses, também preencher o nosso coração. A ansiedade não pode ser maior do que o nosso desejo pela oração, e as coisas boas, respeitáveis, agradáveis, justas, é o que deve, de fato, preencher a nossa mente com estas coisas que são características de Deus, características do céu. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Os filipenses e nós aprendemos que precisamos estar unidos de alma, unidos em um só amor. E isso fazemos firmes com uma alegria que está no Senhor. Paulo chega no final dessa carta e então diz a eles: não andem ansiosos, mas orem, e tudo aquilo que é puro e verdadeiro, tudo aquilo que é de Deus, ocupe a mente e o coração de vocês. E para quê? Para que todos vejam a mudança que Deus realizou na vida da igreja que Ele plantou. Devemos encher nossas mentes com coisas que são boas em si mesmas e benéficas para os outros. Os cidadãos cristãos devem pensar sobre os interesses do céu. Paulo ensinou-lhes o que são e deu-lhes a oportunidade de ver esse tipo de pensamento funcionando em sua própria vida. Paulo os encoraja a se alegrar no Senhor e a confiar nele com segurança. Ser gentil com todos de uma forma que pode ser vista, orando sempre, sobretudo, em vez de se aquecer na ansiedade. E encher suas mentes com o que é belo aos olhos de Deus e que irá perdurar
na nova criação. Se fizermos a pergunta como viveremos até o dia de Cristo Jesus, se falamos tanto sobre essa obra que Deus começou, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo, através da carta aos Filipenses, nós encontramos a resposta. Viveremos unidos de alma, unidos de sentimento e unidos no mesmo amor. Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, firmes na palavra, não nos aquecendo na ansiedade, mas nos aquecendo na oração e na unidade, enchendo nossas mentes com o que é de Deus e colocando nosso coração nas coisas que são do céu e não daqui. Assim, Deus nos enche com a sua palavra e tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, vai ser aquilo que nós mais desejamos, porque é o que Deus deseja. Que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo,
Nós estamos hoje no último capítulo, capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, para falarmos dessa igreja relevante nesse tempo de sofrimento. E uma coisa que me impressiona nessa epístola aqui é que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele vai dizer várias vezes o que ele vai dizer aqui no versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece uma mensagem que parece que não se harmoniza com o seu tempo. Parece que é uma mensagem que não soa bem ao estado em que Paulo está. Um homem preso, um homem tratado como qualquer um. E esse homem vira para essa igreja e ao invés de dizer sofram, fiquem tristes, ele diz se alegrem no Senhor. E aí uma coisa que me chama a atenção é que ele vai dizer bem assim, se alegrem no Senhor, porque perto está o Senhor. E entendam que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, então nós temos razão de nos alegrarmos. Mas uma coisa interessante é que uma coisa que mata a alegria é a ansiedade. E Paulo sabe que essa igreja agora vive um tempo de ansiedade, vive um tempo de divisão, e ele vai virar para essa igreja e vai dizer bem assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao invés dele falar bem assim, eu entendo a ansiedade de vocês, ele vai dizer bem assim, não andem ansiosos. Eles dizem que a ansiedade é o mal do século passado, do nosso século 21. Eu acredito que a ansiedade seja o mal de todos os séculos. E a pergunta sempre é, como é que eu consigo controlar a ansiedade? Talvez você olhe para Paulo aqui agora e diga bem assim, falar é fácil, difícil é fazer, e ele vai ensinar, ele vai nos ensinar como a igreja se porta diante de um mundo que provoca ansiedade nela. Ele vai dizer bem assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele vai dizer a essa igreja, ore, coloque aquilo que está deixando você ansioso diante de Deus. Ao invés de dar corda para a ansiedade, dê corda para a oração. Coloque os seus sofrimentos diante de Deus. Pare de antecipar o dia de amanhã. Coloque o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Daqui a pouquinho ele vai falar bem assim, troque os pensamentos. Uma coisa interessante é que um homem ansioso, ele traz o futuro para o presente. E o apóstolo Paulo vai falar bem assim, esse pensamento não é o pensamento que um crente tem que ter. Ele fala, olha, irmãos, o que vocês vão pensar? Comecem a trocar os pensamentos. O pensamento da aflição por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é respeitável, aquilo que está trazendo ansiedade por aquilo que é justo, por aquilo que é puro, por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama. Ele começa a falar assim, coloque outra coisa na mente, coloque outra coisa no coração, tire aquilo que traz angústia da mente, comece a fazer um trabalho na sua mente e trazer as coisas do alto para a mente, para o coração e pensar nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai falar mais uma coisa que é muito importante. E eu não posso terminar essa série de mensagens sem dizer essa verdade aqui. Ele vai falar muito sobre contentamento. O apóstolo Paulo vai virar e falar bem assim, eu aprendi a viver contente. Eu gosto dessa palavra, aprendi. Ele não nasceu sabendo, ele não viveu essa vida inteira, ele aprendeu uma hora a viver contente. E a pergunta é, quando é, Paulo, que você está contente? Ele fala, em toda e qualquer situação. Eu sei viver momentos de abundância e eu sei viver momentos de escassez.
Eu sei viver momentos em que eu sou honrado, e eu sei viver momentos onde eu sou humilhado. E aí a pergunta é: como você suporta? Qual é a fórmula? E aí o apóstolo Paulo vai responder: tudo posso naquele que me fortalece. Existe alguém que fortalece o apóstolo Paulo, fortalece a minha vida, fortalece a sua vida, o Senhor Jesus Cristo. E uma igreja relevante a um tempo de sofrimento é uma igreja que confia no Senhor. É uma igreja que traz as coisas do alto para a mente, para o coração. Uma igreja que todo dia luta para mandar a ansiedade embora. E uma igreja que sabe que pode ser alegre em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer com que essa igreja ela surja com poder nos nossos dias. Aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até esse dia vivemos de modo digno do Evangelho, unidos, alegres no Senhor e firmes na sua palavra. Eu quero orar por você, para que você cresça nesse modo de viver digno do Evangelho, firme no Senhor, alegre e unido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos para que essa firmeza exista no nosso coração, para que a gente continue servindo a Cristo durante todo o tempo que Ele tem reservado para nós, para servir a sua igreja. Me acompanhe nessa oração, seja grato pela igreja onde Deus o colocou, seja firme no Evangelho, para que possamos continuar unidos pela causa do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos. Como diz o apóstolo Paulo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, seja isso que ocupe a mente de vocês. Ocupe a nossa mente, ó Pai, com o que é santo, com o que é puro, com o que é verdadeiro, honesto, porque são as coisas que o Senhor deseja e as coisas que agradam ao Senhor. Ó Deus, encha a nossa mente dessas coisas, para que a gente não venha nos aquecer na ansiedade do nosso coração, nas coisas que nos dividem, mas sejamos unidos naquilo que realmente nos junta na sua palavra e nos faz servir aos propósitos do Senhor. Nos faz, ó Deus, aquecer o nosso coração em Ti, na alegria, no viver de modo digno, na unidade, para que sejamos firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos pela igreja onde fazemos parte. Nesse mês que não é uma celebração só para nós, mas para todo o povo de Deus, porque celebrar a vida de uma igreja é uma celebração que diz respeito a todos nós. Por isso, ó Deus, aquele ou aquela que me acompanha, que eles também sejam gratos pela igreja onde o Senhor os colocou e que o Senhor os mantenha firmes para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, ó Pai, e te pedimos para que essa firmeza esteja em nosso coração e que os pensamentos do Senhor ocupem a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. A primeira igreja significa para mim encontro de irmãos para adoração ao nosso Deus. Para mim, a primeira igreja é a igreja de Cristo. É a comunidade que reconhece Jesus como guia e é um grupo de fiéis ligados à mesma fé. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, é uma igreja sujeita a Cristo. Resumo, é um grupo que realiza a vontade de Deus e aí traz para nós uma grande responsabilidade. E eu peguei uns textos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 6,16. Santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita aqui em nós. Nossa responsabilidade é muito grande. Adoradores que realizam a vontade de Deus e não imitar o mundo. Colossenses 3, 12 a 17. Para mim é uma maravilha ser membro da igreja presbiteriana. E eu gosto muito de estar junto dos meus irmãos e amigos, né? E também acho que isso aqui não são só 4 paredes, que isso aqui é um lugar de encontro emocional, divinal, e que nos traz alegria em estar aqui junto, todos.
além daquele lugar reservado para o culto a Deus, para o aprendizado da palavra de Deus, significa para mim um lugar em que cada um pode exercer seus dons e talentos, lugar que a gente pode exercitar a convivência harmônica com os irmãos, é um lugar que a gente se sente bem. Isso, para mim, é a primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. A primeira igreja significa para mim um lugar de convivência, de comunhão e de alegria com os irmãos, com as pessoas que comungam a mesma fé que eu, um lugar também de aprendizagem, de edificação, em que eu conheço cada vez mais a respeito de Deus, e um lugar em que eu sou preparado para servir a esse Deus, adestrado, portanto, para servi-lo. A primeira igreja é uma história da minha vida, assim, que aqui eu nasci, fui batizado e hoje, graças a Deus, eu estou aqui podendo trabalhar para a igreja. Eu falo que tanto a igreja quanto a minha casa, eu acho que é uma extensão do outro. É um lugar que a gente pode estar aqui em comunhão com os irmãos para glorificar e adorar o nosso Deus. A primeira igreja é um local de muita satisfação, de alegria, estar junto com os irmãos aqui em comunhão. Podemos adorar a Deus, aprender a palavra de Deus para botar em prática. A primeira igreja significa para mim família. Eu vejo isso muito forte aqui na primeira igreja. É o corpo de Cristo reunido, um só propósito, para adorar e louvar ao nosso Deus. A primeira igreja para mim é um lugar que eu amo, onde tem pessoas que eu amo, onde eu cresci, onde eu conheci a Cristo. É como uma segunda casa para mim. Para mim, a primeira igreja ela representa um lugar de renovo. Para nós que vivemos em um contexto constante de guerra, não tem nada mais importante do que um lugar onde a gente pode revigorar mesmo as nossas energias e ter de novo um foco no lugar certo. A primeira igreja significa para mim um local de comunhão entre os irmãos, significa o local que me acolheu aqui quando eu me converti para a igreja presbiteriana, o local que me levou para perto de Cristo e me fez desejar os desejos do Senhor e querer seguir nesse caminho da cruz. Para mim a igreja é tudo, né? Onde eu aprendo mais sobre Deus, onde eu cresço na palavra e que minha vida eu passo toda na igreja, né? Onde Deus está aqui sempre com a gente, é um lugar de paz. A igreja é o lugar que eu ouço falar de Deus e estudo a Bíblia. Que a gente ora, onde a gente ora os amiguinhos e pela igreja. Para mim, a igreja é a minha casa, é onde fica a minha família. Para mim, a igreja representa uma família, onde eu me reúno com todos os meus irmãos e presto para Deus um culto público, porque o culto faz parte da nossa vida e Deus é o único que merece a nossa adoração. Eu faço parte da Igreja de Cristo. 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 Meu nome é Maria Clara e eu tenho 4 anos. Eu sou parte da Igreja de Cristo. Eu faço 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 parte da Igreja de Cristo. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, receber informações da nossa igreja? Você pode enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você pode também nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse mês, celebrou conosco os 105 anos da nossa igreja,
todos nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue enchendo o seu coração com as coisas do céu. Se você perdeu alguma parte desse programa, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21 horas. Também pelo nosso canal no YouTube e todos os dias às 8 horas da manhã pela IPP TV, a web TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele te mantenha firme na sua palavra até o dia de Cristo Jesus. Que Ele assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.